Olá! Na videoaula de hoje, nós vamos debater as reformas do Estado brasileiro. Eu sou o Cacau Pereira, do Instituto Classe de Consultoria e Formação Sindical, e essa é mais uma iniciativa da Escola de Formação Sindical do Sinjus. As reformas mais recentes do Estado brasileiro, elas têm que ser contextualizadas à luz da crise econômica que o mundo viveu nos anos 1970, que ficou conhecida como a crise do petróleo. E, posteriormente, com a explosão da crise das dívidas externas nos anos 1980. Esse período ficou marcado em praticamente todo o mundo pelo avanço da chamada ideologia neoliberal, que preconizava uma diminuição do Estado, o enxugamento das suas atividades, a privatização de ramos bastante amplos da economia, e isso contaminou toda a gestão pública em todo o mundo. E qual foi a matriz dessas mudanças? Fundamentalmente, as mudanças que ocorreram no modo de produção capitalista naquele período, e que ficou conhecida como o período da chamada acumulação flexível. Ao contrário do que se pensa, as mudanças que ocorreram nas fábricas, nas indústrias e também nos bancos e outros ramos de produção, elas não ficaram restritas ao setor privado da economia. Elas também vieram atingir de maneira muito forte o Estado, com reflexos na vida da população, na economia dos países e também para os serviços e os servidores públicos. E como isso ocorreu? Através de três formas principalmente. Tratando do primeiro ponto, que foi o processo de enxugamento do Estado e até de retirada do Estado de algumas atividades que antes ele exercia. Esse foi um período marcado por um processo amplo de privatizações, de desnacionalização da economia de vários países e de mudanças bastante profundas no modo de produção no interior das empresas. A produção se tornou mais flexível, nós tivemos a introdução de novos métodos como a terceirização, a quarteirização, tivemos alteração nas formas de organização das jornadas de trabalho, com jornadas mais flexíveis, e isso também vai se refletir posteriormente na vida do Estado e dos servidores públicos. O segundo aspecto foi a incorporação na gestão do Estado de conceitos que nasceram e que foram utilizados na produção privada, no interior das fábricas. Exemplo disso, como já falei, conceitos da produção flexível, conceitos de flexibilidade que vieram também a alterar contratos de trabalho, a estabilidade dos servidores, o trabalho feito fora do ambiente de trabalho, como o home office, o teletrabalho, a introdução de metas de desempenho, de remuneração variável e uma série de mecanismos que foram mecanismos trazidos do setor privado para o interior do serviço público. E o terceiro aspecto é que o Estado ele foi deixando de cumprir um papel intervencionista na economia para cumprir um papel de regulação. De que maneira? Através de parcerias com associações da sociedade civil, com organizações sociais e também através do papel de agências reguladoras, que passaram a acompanhar e fiscalizar a oferta de serviços que antes eram feitas pelo Estado e que foram para as mãos privadas. No caso do Brasil, por exemplo, nós podemos citar as agências que regulam o petróleo, a aviação civil, as telecomunicações, as águas e uma série de serviços que antes eram estatais. A Constituição de 1988 no Brasil, ela tem uma característica importante que foi regulamentar ou garantir uma série de direitos sociais e um Estado que buscou prover e garantir na lei maior do país direitos que antes não estavam configurados desta forma. No entanto, a Constituição de 1988 ela não teve sequer tempo de descansar, porque já a partir de 1990, com o governo de Fernando Collor de Mello, ela começou a sofrer uma série de intervenções ou começou a sofrer com leis que buscavam quebrar esse caráter social, que buscavam quebrar essa característica de uma Constituição asseguradora de direitos. Exemplo disso, e digamos assim, podemos localizar como um marco no início dessa mudança do caráter do Estado brasileiro, foi o programa de privatizações iniciados pelo governo Collor. O Collor, apesar de ter sido um governo muito breve, porque ele caiu logo, fruto de uma crise política muito grande, ele privatizou 17 empresas de grande porte como a Usiminas, por exemplo, de Minas Gerais. E também foi o governo que deu início a uma reforma dos serviços públicos. Aliás, o lema de campanha do Collor naquele momento estava muito relacionado a isso, o enxugamento do Estado e os privilégios que ele dizia que os marajás, que seriam os servidores públicos, supostamente teriam. Com a queda do Collor, sobe Itamar Franco, que era o seu vice, e que dá continuidade a essas políticas. Tanto o programa de privatizações, e aí nós tivemos a Companhia Siderúrgica Nacional e a Embraer, por exemplo, a segunda maior empresa de aviões do mundo que foram privatizadas,
e que dão curso, dão seguimento a essa política originalmente começada pelo Collor. Mas o governo do Itamar Franco, ele vai ter uma característica muito importante, que foi a implantação do Plano Real. E o Plano Real foi um plano que buscou, a partir da crise econômica do país, incidir nas chamadas razões macroeconômicas que, na opinião daqueles que estavam no poder, determinavam essa crise. Nós vamos voltar a esse tema mais adiante, porque ele vai ter uma importância muito grande, praticamente no desfecho, na situação do nosso país nas décadas seguintes. E o governo do Fernando Henrique Cardoso, ele consolida o Plano Real através de 3 medidas macroeconômicas que praticamente se transformaram numa bíblia para todos os governos que vieram em seguida. O chamado tripé macroeconômico. O que foi esse tripé macroeconômico? Basicamente uma orientação que guiou não só o governo do Fernando Henrique Cardoso, mas todos os governos subsequentes. A primeira delas, o estabelecimento de metas de inflação. A segunda, a liberdade do câmbio, o chamado câmbio flutuante. E a terceira, a adoção da política do superávit primário. Superávit primário, que é a economia que o governo faz para o pagamento da dívida pública antes de direcionar esse dinheiro para o orçamento. Mas o governo do Fernando Henrique Cardoso também avançou muito numa reforma administrativa, através da emenda constitucional número 19. Essa emenda constitucional, ela criou o chamado contrato de gestão, ela começa a desregulamentar os direitos dos servidores no que diz respeito à estabilidade no emprego e uma série de conquistas que os servidores tinham, e também cria as chamadas organizações sociais e as OCIPs. Além disso, o governo FHC faz uma reforma da Previdência bastante profunda, que foi a emenda constitucional número 20. Ela, em primeiro lugar, limita o teto do pagamento dos benefícios, e essa foi uma mudança importante, porque essa passou a ser uma tônica daí em diante, a redução gradativa do valor do teto dos benefícios. E o segundo aspecto importante dessa reforma foi a criação da chamada Previdência Complementar, mas a criação com caráter constitucional. Já existiam planos privados, evidentemente, de previdência e formas da pessoa adquirir no mercado uma poupança para usufruir no futuro. Só que a Constituição brasileira, ela protegia, ela agasalhava 2 formas de previdência, ou 2 regimes. Um regime geral, que estava vinculado aos trabalhadores do setor privado, e o regime próprio dos servidores públicos. Com a reforma da emenda constitucional número 20, nós passamos a ter um terceiro regime protegido pela Constituição, que é esse regime da Previdência Complementar, que justamente vai abrir caminho para uma forte privatização da Previdência. E o coroamento desse processo vai se dar com a adoção de uma lei complementar, a Lei Complementar 101, que ficou conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal e que foi apresentada como, digamos assim, uma inovação, uma modernização do Estado brasileiro para evitar a gastança, para evitar a má gestão dos serviços públicos, mas que teve um conteúdo restritivo muito forte no que diz respeito à prioridade do orçamento para os serviços básicos, os serviços sociais, a educação, a saúde, aqueles que a população mais precisa. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela meio que é um coroamento dessa intervenção, dessa gestão do Estado que passou a se divulgar e que teve início lá com a reforma administrativa. Essas medidas, logicamente, foram acompanhadas de um discurso ideológico bastante forte, que pregava, de um lado, a ineficiência do setor público para a gestão de vários serviços e, de outro, uma suposta supremacia do setor privado para a gestão desses mesmos serviços. E dessa forma, se procurou ganhar a população para essa ideia de ineficiência do Estado, a necessidade da sua saída e a entrega desses serviços para o setor privado. E esse discurso ideológico ele se mostrou tão forte que, mesmo com a mudança de governo e a chegada ao poder central de partidos de outra linhagem ideológica, de outra orientação política, nós tivemos essencialmente a continuidade dessa visão e dessa forma de gestão. O governo Lula, que assume em 2003, ele vai dar início a uma nova reforma da Previdência, através da emenda constitucional número 41, e dessa vez priorizando o regime próprio dos servidores públicos, quebrando a paridade, a estabilidade dos servidores e estabelecendo regras mais restritivas para ter direito aos benefícios da aposentadoria. Da mesma forma, o governo Lula vai dar consequência à entrada da chamada Previdência Privada Complementar nos serviços públicos, regulamentando aquilo que havia sido criado no governo Fernando Henrique Cardoso. E no terreno da economia,
em que pese uma política distinta em relação às privatizações, que foram a tônica dos governos anteriores, esses governos vão dar seguimento à abertura da economia, através de novos mecanismos, como as concessões, as parcerias público-privadas e outras formas de retirada do Estado da gestão da economia. E no governo de Dilma Rousseff, nós também vamos ter, ainda que num ritmo diferente, a adoção de medidas que iam no sentido da abertura da economia, através das concessões de portos, aeroportos, rodovias e outros setores, e duas mini-reformas, uma atingindo a área trabalhista e outra atingindo a área previdenciária, através das MPs 664 e 665, que foram convertidas em lei poucas semanas antes da queda do governo Dilma. Essas duas MPs, para que você tenha uma ideia, alteraram, no que diz respeito à legislação trabalhista, as regras do seguro-desemprego e do acesso ao PIS, no momento de muito desemprego no país, penalizando as pessoas justamente que estão mais carentes nesse momento, porque estão desempregadas. E no que diz respeito às questões previdenciárias, ela faz uma alteração bastante profunda na regra de concessão das pensões e em outros benefícios previdenciários e auxílios, como auxílio reclusão, o auxílio defeso e outros direitos previstos em lei. Com a chegada de Michel Temer ao poder, nós vamos ter um aprofundamento dessa política. O governo tenta retomar sua capacidade de iniciativa e tenta aprovar a toque de caixa no Congresso Nacional projetos de muito impacto. No terreno da economia, eu citaria a abertura do pré-sal para exploração estrangeira, um plano de privatizações bastante amplo, que busca ampliar ainda mais a oferta de serviços que vão ser geridos pela iniciativa privada via concessões e parcerias. Citaria ainda o projeto das terceirizações, que praticamente torna o processo de terceirização sem controle e sem limite no Brasil, ainda que a legislação anterior ela tivesse problemas, ela é mais restritiva. E no que diz respeito aos serviços públicos, duas medidas muito importantes. A primeira, a ampliação da chamada DRU, desvinculação de receitas da União, de 20% para 30%. A DRU é a margem que o presidente da República tem de manejo no orçamento, retirando esses valores do que estava previsto para o orçamento da saúde, da educação, da previdência ou o pagamento de benefícios sociais que o governo oferta à população mais pobre. E a chamada PEC do fim do mundo, que foi o congelamento, via emenda constitucional, por 20 anos dos gastos públicos do governo com as principais áreas sociais. Nós iniciamos o debate sobre as reformas de Estado no Brasil. Nós vamos dar seguimento na próxima aula, queremos contar com a sua participação. Obrigado e até lá.